Irmãos e irmãs, com que alegria nos encontramos mais uma vez no domingo, o dia do Senhor, o dia por excelência da comunidade cristã. Hoje, 26 de junho, encerrando o mês. Estamos no 13º domingo do tempo comum da nossa liturgia, com o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus inicia a sua caminhada para Jerusalém. O evangelho diz que ele tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Ao longo dessa caminhada, muitos vão se unir a ele. A primeira questão que colocamos é esta: todos caminharão com ele até o fim? Sabemos que é em Jerusalém que ele vai ser crucificado. Sua crucifixão equivale à sua elevação, à sua exaltação, o seu arrebatamento no cumprimento da missão que o Pai lhe confiou. É em Jerusalém, portanto, que se dará o julgamento de toda a humanidade. A morte de Jesus porá às claras o pecado do mundo e o julgará. Na primeira leitura do livro dos Reis, proposta para este domingo, nós vimos que Eliseu continuará a missão de Elias. E ele é chamado a empenhar-se e a libertar-se dos próprios bens, da família, do trabalho, para continuar a missão de Elias. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso estar sempre pronto e não resistir quando o Senhor chama. E Ele está sempre nos chamando de algum modo, confiando a nós a tarefa de amar, de servir, de construir solidariedade, fraternidade, viver em comunidade. Como ouvimos,
Jesus e os discípulos, caminhando, chegam ao povoado dos samaritanos. E estes farão resistência e demonstrarão intolerância religiosa em relação a eles, Jesus e seus discípulos. Sabemos que samaritanos e judeus não se davam e havia entre eles até um certo ódio, não é? Por motivos religiosos, de raça. Os samaritanos eram acusados de não terem sido fiéis à lei e se misturado com outros povos. Sabemos que negar a hospedagem caracterizava um fato grave na cultura daquele tempo e também daquele lugar. A reação dos discípulos, qual foi? Intolerância. Querem se equiparar ao próprio Deus, pedindo que ele mande fogo do céu sobre os samaritanos. O que contrasta com a atitude de Jesus, que simplesmente prossegue o caminho sem retaliá-los, sem condená-los, não é? E Jesus não vai dar margem para reclamações ou mesmo vingança. Com isso, podemos dizer que ele exorciza o fanatismo religioso, o que hoje está em alta, infelizmente, e a intolerância. Partindo para outro povoado, alguns anônimos se colocam diante dele com o desejo de segui-lo. O primeiro diz que vai com ele para onde quer que ele vá. Jesus, por sua vez, vai perguntar a ele: será que você tem realmente disposição para ir comigo até o fim? O segundo diz que quer seguir Jesus, mas primeiro precisa enterrar seu pai. Ainda não tinha presente no coração a urgência de tal decisão, ou não tinha pensado bem no que havia dito, não é? O terceiro também deseja seguir Jesus, mas primeiro ele quer se despedir dos seus familiares. O que isto quer dizer? Quer dizer que ele está preso ao que fica para trás. Ele, de certo modo, os outros, não é? Que encontram dificuldades para, com liberdade, dar seu sim a Jesus e seguir com ele, com alegria, com dedicação. O próprio evangelista nos leva à reflexão sobre o fato do que aconteceu com a provocação de Jesus. É verdade que enterrar os mortos era um dever sagrado e cuidar dos familiares o era igualmente, era um dever. Mas o que está em jogo, e é isso que nós somos chamados hoje a acolher, é que ontem como hoje, para aqueles que se dispõem a seguir a Jesus, como eu disse, é preciso liberdade interior em relação a tudo e em relação a todos. São muitas as coisas aos quais nós nos apegamos, tantos detalhes, tantas situações, que às vezes, quem sabe, de vez em quando, uma vez por dia, sabe lá, ou uma vez por semana, para o encontro com Jesus, na comunidade, na missa, na celebração, mas o seguimento de Jesus, por inteiro, com total liberdade, às vezes ainda nos custa. O que devemos fazer? Cultivar a liberdade, não permitindo que nada, absolutamente nada, nos impeça de servir na caminhada aos que encontrarmos e com eles crescer no amor, no dom da nossa vida, na entrega da nossa vida para o bem do próximo. E é aí que se realiza a vontade de Deus. É vivendo assim que podemos dizer que estamos sendo fiéis ao Espírito e livres dos instintos egoístas, não é? Muitas vezes interesseiros, que nos levam a servirmos a nós mesmos. Eu vou primeiro cuidar da minha vida, ver o que é importante para mim. Quem sabe, se sobrar um tempinho, a gente vai dar mais atenção a Jesus, à comunidade, aos que precisam.
E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.